Então, voltando a falar sobre a constelação familiar e como essa técnica nos ajuda a enxergar coisas que, olha, gente, ia ser difícil, talvez levar algumas vidas para a gente entender. Então, tanto assuntos graves, eu digo graves porque algumas experiências na nossa vida realmente são experiências fortes. Então, experiências como abuso sexual, como perder os pais, né, um dos pais cedo, adoção, abortos, relacionamentos onde a gente realmente teve algum problema grave, então a pessoa nos agrediu fisicamente ou nós agredimos o outro fisicamente, roubos, prisões, então suicídios, né, ou vontade de se suicidar, homicídios. Tudo isso, todos esses temas são considerados temas que o Bert Hellinger chama de nefastos. Então, nefastos ou acidentes graves, né? Acidentes assim ou coisas assim que aconteceram na nossa família ou na nossa vida, de preferência seria interessante fazer constelação. Nem tudo o que aconteceu afeta as pessoas, isso também é importante. A gente não fala sobre isso aqui para deixar as pessoas com medo, né? Nossa, agora tudo precisa constelar. Não, pode ser que algo tenha acontecido e que as pessoas compreenderam, elas superaram e isso ficou ok dentro de uma família, né? Mas quando isso, de alguma forma, ainda é um segredo, então, quando tem segredos num sistema familiar, isso causa um verdadeiro tumulto e transtorno. As pessoas não conseguem ficar disponíveis para a própria vida individual. Por isso que, ou a vida pessoal, uma pessoa que faz um mapa astral, ou que faz um mapa numerológico, e daí ela fala, puxa, esse negócio não funciona, porque essa aqui não é a minha vida. Essas características não são minhas. Eu não sou uma pessoa forte, como mostra no meu mapa. Eu não sou uma pessoa que conseguiu aquilo que o meu mapa ou a minha revolução solar mostra que esse ano eu conseguiria. E por que isso não acontece? Né? Ou por que isso até está melhor do que está no mapa? Então, gente, é muito interessante falar disso, desses assuntos, porque esses assuntos também são pontuados no mapa, né? Então, pessoas que às vezes têm uma fragilidade num órgão específico e a pessoa está bem, não tem problema naquele órgão, ou não mostra isso no mapa e a pessoa está muito doente em relação àquele órgão. E por que isso acontece? Primeiro, porque nós viemos em camadas, né? Então, a gente encarna nesse corpo, a gente tem que estar presente, né? Tem que se sentir enraizada espiritualmente nesse corpo físico, para que você manifeste aquilo, os seus potenciais e tudo aquilo que precisa ser manifestado. Porém, nós entramos num outro sistema amplo e muito forte, que é o nosso sistema familiar. E nesse sistema familiar existem situações às quais nós estamos ligados e nós nem sabemos que estamos ligados. Então, a grande oportunidade que a gente tem, primeiro, é ver que nós estamos ligados com tudo e com o todo, né? E principalmente com Deus. Quando a gente consegue perceber essa ligação, nós conseguimos agora fazer a nossa parte. Mas às vezes nós não podemos fazer a nossa parte porque ainda tem assuntos fortes atuando em cima de mim. E que assuntos são esses? Medo. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente, de repente eu fico com medo de sofrer acidente. Alguém que foi para uma guerra, então de repente a pessoa vai para um lugar tumultuado, ou que tem um monte de gente, a pessoa já se sente numa guerra e fala, puxa, mas eu não fui para a guerra. Mas existe uma memória atuando de um trauma, e eu sinto isso em mim. Quando alguém entra em algum ambiente, às vezes consegue detectar facilmente, nossa, que ambiente agradável, que perfume gostoso, que memória, nossa, esse cheiro de café me traz uma memória tão boa. Ou alguém entra no ambiente e fala, nossa, esse cheiro aqui, eu tenho pavor, eu não consigo sentir o cheiro de uma árvore, de uma flor ou de uma planta, né? Tem até uma árvore que é interessante,
ela solta um aroma que é verde, né? Eu sinto um aroma verde, mas muita gente fala, nossa, eu fico sufocada de sentir o cheiro dessa árvore, né? Então, por que para alguns o cheiro é maravilhoso e para outros não é? Então, o porquê para alguns da mesma família tem algum problema de saúde, então uma família toda diabética, tem um que não é. Por que aquele não é e por que os outros são? Então, essas frequências, a constelação nos dá a oportunidade de olhar. Que frequência é essa que afetou o órgão tal na nossa família? Que frequência é essa que todos da nossa família têm problemas cardíacos? O que realmente afetou o coração de alguém? O que foi cortado do amor, né? O que realmente está escondido por trás desses eventos nefastos? O que está por trás de um acidente? O que está por trás de uma data específica que as pessoas têm até medo de chegar àquela data, porque falam, nossa, todo Natal acontece alguma coisa, todo dezembro, todo dia 20 e tanto acontece. Que datas são essas? O que ficou traumatizado? Então, quando a gente consegue olhar para isso, para essa memória, mas o olhar, gente, não é o olhar também, e eu deixo isso muito claro aqui. Tem gente que vem fazer a constelação e fala, eu vim aqui para olhar. Mas, de repente, sai algo que ela não conhece e que ela fala, eu não gostei da constelação, Simone, sabe por quê? Porque eu não entendi direito, ou então, eu não aquilo que apareceu parece que não é da minha família. Novamente, a constelação não está lá para agradar, ela está lá para fazer o trabalho que é mostrar e fazer movimentos de consciência. Então, as pessoas ainda acham que elas têm que mandar na terapia, ou elas têm que mandar na constelação, ou aquilo tem que satisfazê-la de alguma forma. A constelação, ela não está ali para satisfazer absolutamente ninguém. É um trabalho amplo, espiritual, que está ali para dar oportunidade da gente ter mais consciência de algo que atua em nós. A gente gostando ou não, satisfeito ou não, né? Então, eu não estou lá comprando uma constelação para você me dar um produto muito bom que vai agora satisfazer a minha vida. Não é assim. Então, a constelação é um trabalho profundo e ela não é, nesse sentido, comprada. Porque tem gente que fala, eu fui lá, comprei aquela camiseta, eu não gostei, sabe? Então, eu quero trocar a camiseta. A constelação, ela não se troca, ela é, né? Por isso que é dito que a constelação tem que ser feita por pessoas que estejam preparadas, que estejam conscientes naquilo que elas estão fazendo. E não simplesmente, olha, eu quero que você me satisfaça, né? Ou eu vou para uma leitura de tarô, para uma terapia e quero que a pessoa fale aquilo que eu quero ouvir. A constelação não está ali para satisfazer. Mas, voltando a esse tema, toda vez que nós nos sentimos fracos, fazemos algo em relação a isso não muda, é porque isso não é nosso, né? E daí você fala, muito mais fácil, então, achar que o problema é dos outros. Não. A gente vai olhar de uma forma mais ampla e sem julgamento agora dá um lugar para que isso se torne algo transcendido num sistema. Então, por exemplo, teve um acidente e alguém ficou paraplégico, né? O que significou aquilo, né? Por que aquelas pessoas não olham de uma forma mais ampla para aquele significado? Talvez elas aceitem, talvez elas tenham dó da pessoa, do que aconteceu com a pessoa, mas elas não vão buscar, né? E não vão, principalmente, dar um lugar a isso com respeito. Então, quando acontecem essas coisas nefastas que a gente fala, a gente se revolta, a gente culpa alguém, né? Então, a primeira coisa existe aquele culpado, né? Ou a gente se revolta, mas a gente não dá a oportunidade de olhar para aquilo de forma mais ampla, onde eu também me incluo. E principalmente quando a gente vai tomar uma solução ou tomar uma decisão, gente, cada decisão gera outra coisa, que pode gerar algo pior, né? Então, por isso que hoje a constelação está na justiça, os juízes podem fazer uma constelação, né, ou os conciliadores, para que a decisão seja algo que concilie, não algo que separe,
né? E geralmente as decisões que a gente toma baseado só olhando para mim, não olhando para o todo e nem olhando para o algo mais justo. Só que às vezes eu acho que o mais justo sou eu, ou é o outro, ou é aquele, mas eu não vejo. Por isso que, inclusive, as decisões, elas precisam ser olhadas de uma forma mais ampla para que isso realmente possa ocorrer. Quando a gente abre uma constelação e fala, puxa, eu vou tomar uma decisão se eu vou seguir uma carreira ou outra, o quanto isso é uma decisão importante, o quanto isso vai levar a sua vida para frente. Eu vou tomar uma decisão de me casar, eu vou tomar uma decisão de me separar, eu vou tomar uma decisão, inclusive, de ter filhos, porque muita gente brinca, né, e fala, ué, qual o problema ter filho? A pessoa quer ter filho, ela tem filho, né? Mas essa decisão pode gerar uma pessoa inconsciente que tenha filhos, e a maior parte das pessoas tomam uma decisão de ter filhos por motivos, né, que não realmente são motivos um pouco mais elevados, são motivos de, fulana teve filho, também quero ter, acho que tem que ter um filho, na vida todo mundo tem que ter um filho. Não é assim, né? Ou, por exemplo, eu vou mudar de empresa, né? De repente eu vou para uma empresa que eu vou ganhar menos, mas a alegria, a força que eu sinto de ir para lá, de pensar em ir para lá já é tão grande. Então eu vou olhar numa constelação para ver realmente o que me motiva. Será que essa motivação é porque, de repente, era o sonho do meu pai ou da minha mãe trabalhar naquilo, e aquilo realmente não tem nada a ver comigo, mas tinha a ver com eles, e de repente eu estou querendo escolher essa empresa mais por eles, não por mim? Então é muito interessante a gente olhar para essas histórias e para essas situações de uma forma ampla, de uma forma diferente. E esse é o objetivo da constelação. Olhar para onde nós estamos emaranhados, para tomar decisões que tenham realmente mais afinidade, mais fluidez. Isso não quer dizer, né, que vai ser mil maravilhas, porque às vezes tem uma pessoa que fala, eu posso abrir uma empresa, vamos ver se tem conexão. Tem, né? Às vezes mostra numa conexão ali tem conexão, mas a forma como a pessoa vai também precisa ser mudada. Então, a constelação nos dá essa chance de olhar para trás e também de olhar para as nossas decisões.